burocratizada hoje, aí eu me junto com ela e aí, que democracia? Sabe? Então, a frase que tem, eu estava discutindo uma comparação da governança do professor Carlos, e a gente está pegando muito isso, todo estudo assim, né, que não é democracia para aquele estudo. Acho que outro elemento também a ser trazido, outro elemento a ser trazido também que é importante é a questão de, essa questão de dizer, os estudantes que abandonaram a UNE são sectários. Eu discuto também tudo isso. Os estudantes não abandonaram a UNE abandonou o estudo. Né? Quando se fala assim, que a gente tem aceito a ONU, não é justamente porque a ONU é governista, burocrática, não é isso. Isso também, mas isso não é fundamental. O fundamental da discussão de estudar com ele, de aceito a ONU, é a questão dele. A ONU abandonou a luta dos estudantes para fazer o governo. E aí a gente tem um concreto disso. A gente está fazendo a teoria do ano passado, desse ano, cadê a ONU? A ONU estava tocando uma teoria a favor do governo. E quando os estudantes estavam se mobilizando na vida luta para barrar o governo, para entender que o governo tende a desmodificar a educação superior brasileira, o que a gente está fazendo? A ONU está fazendo aqui no SPE, todos eles decidem profissionalmente, dizendo que a gente dá própria direito dos estudantes que também teriam que eles injetassem na escola. Ou seja, eles estão totalmente injetados no movimento que está fazendo aqui no ano. Então, assim, será que foi realmente os estudantes que abandonou a ONU ou foi a ONU que abandonou os estudantes? Acho que fica essa colocação dos estudantes para receber isso como uma experiência. Então, é para destruir que existe realmente pessoas que querem manipular agora, querem trabalhar de estabilização de recursos de todo o movimento. E para terminar, desculpa, eu queria, eu achei interessante que o professor falou do JS que tem hoje em dia, que é assim, se vai mais lutar pelo que é impossível, vamos agora garantir o possível. E aí eu fico preocupada com isso, quando um professor fala isso, né? Porque isso é uma coisa muito grande. E aí eu lembrei que o doutor que faz parte do professor, ele fez uma carta assim, em relação ao MOD 68, e ele colocou uma frase que eu acho que é profundamente isso. Eu queria ler, até em homenagem a ele. Deixa eu ver. Ele fala, rapidinho, por favor. Ele fala assim, por isso fazemos o convite a coletivos estudantes. É preciso reafirmar nossas bandeiras para que as mesmas não sejam transformadas em mercadoria, negociadas a qualquer preço ou entregadas pela utilização do consumo. Eu acho que, quando se coloca, não vamos obrigar se possível, a gente está reafirmando o compromisso. E eu acho que reafirmar o compromisso é você ter dois dias da partida, que eles são movimentos sociais, que devem ser movimentos sociais, e aí não está pelo compromisso, você aceitar o que pelo governo, enfim. Isso eu não vou ter uma conta. Obrigada. Bem, gente, eu não vou repetir, eu me sinto bastante convidada, né, pela intervenção de Maiara, e eu não vou, para não ser redundante, não vou me repetir as palavras dela. Eu queria tanto pegar as palavras do professor Otávio como da professora Socorro, que para mim, assim, foi muito bom, foi bastante esclarecedor agora, nesse momento que a gente está vivendo, que a professora Socorro falou, né, que na época dela, as entidades, apesar de tudo, de lutar, de ser revolucionária, se prendia muita institucionalização, mas que hoje está colocado um desafio para a gente, né? Acontecer a reorganização, né, nos movimentos dos trabalhadores, sindicato, popular e estudantil, porque a gente não pode ficar de fora, porque a realidade é dinâmica e, assim, eu acho bastante complicado, como a professora também falou, né, você se prender às entidades, se deixar burocratizar e engessar, e isso fazer com que exerça a luta de todos os estudantes. Não é porque uma entidade está ali, né, que realmente a gente não desconhece a história de luta dela, mas que hoje, infelizmente, ela não está dando respostas, nem mecanismos de enfrentamento, né, para o estudantil. E a gente vai cruzar os braços diante disso, né, um questionamento. Será que a gente tem que fazer isso? Ou a gente deve ser coerente com as nossas bandeiras históricas de lutas que a gente vai defender ao longo desses anos? E aí, para mim, eu não acho que o problema está na entidade, ou se transformar outra entidade, ou se criar outra entidade. Eu acho que isso é o mínimo. Eu acho que o que deve continuar permanecendo é a luta. Se essas entidades que estão sendo formadas é para lutar, ótimo. Se vai existir milhares de organizações, ótimo. O
que preocupa realmente essa alimentação. Porque, como a professora bem lembrou, na época da ditadura era muito comum. Hoje, infelizmente, esse governo que se diz democrático popular, aí, né, que realmente, só para concluir um minuto, né? Que se diz defendendo a luta histórica dos trabalhadores, ele já mostrou na prática que não. Então, assim, é bastante complicado. Ele gerou um confusionismo na classe dos trabalhadores, como gerou um confusionismo no movimento estudantil. Então, o que acontece? E aí eu relembro até uma matéria de jornal que eu li, falando sobre mais 78, que tem o nome dele, que eu me esqueci, que ele participou da época, do movimento estudantil, que ele diz assim: a diferença do movimento estudantil daquela época e de hoje, na luta do movimento estudantil, é porque naquela época a gente não era governista. Né? A gente lutava, tinha até os setores, mas a gente lutava em favor da defesa da luta dos estudantes. Hoje, existe um setor feminista. Então, a gente vai cruzar os braços e achar que está tudo certo? Não. A gente tem que continuar lutando. E se é preciso, infelizmente, se fragmentar, eu não queria. A gente queria unidade. Porque a unidade, a gente chama os estudantes e os trabalhadores para a unidade. Agora, para a unidade, se enfrentar com esse governo que está aí, infelizmente, com tantos movimentos sociais, enfraquecendo a luta dos trabalhadores, freando o ofício das massas, né? A gente está muito bem, a gente faz uma análise crítica, não só teórica, mas também prática, e a gente está se confrontando isso na nossa realidade, no nosso dia a dia. A gente não pode colocar uma venda nos olhos e achar que está tudo normal, porque não está. E eu acho que o desafio para a gente hoje é esse, não perder a perspectiva classista, é estar unindo todas as lutas dos negros e das negras, né, do movimento do LGBT, do movimento das mulheres, do movimento estudantil, do movimento popular, do movimento sindical. A gente está unindo, mas sim, sem perder a perspectiva classista, entendendo que o capital, realmente, ele faz o que a professora acabou de fazer, ele consegue isso, que realmente é impressionante. Pegar a bandeira de lutas históricas, da luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais e transformar. Que até um conceito que grande se usa, né? Transformismo. Então, assim, é para ficar claro para a gente que a gente não deve perder esse horizonte classista, esse horizonte de luta. E eu acho que o que a gente está fazendo hoje aqui, debatendo, discutindo mais para hoje, a realidade de hoje, é exatamente isso. É para dizer que o movimento estudantil, o movimento, né, os movimentos sociais populares, para concluir, continua vivo, permanece vivo e não vai aceitar, né, de braços cruzados, nem compromisso, nem se aderir a governo nenhum. A gente está aqui para continuar a luta, e é isso que eu acho a maior proposta. Olha, pessoal, eu só queria agradecer eu acho que a gente já colocou um pouco as ideias, as preocupações, tá certo? Eu desejar muito boa sorte para as lutas de vocês, que é o que a gente constrói, né? Só que é pegar o desafio, pensar sobre ele, refletir sobre ele e se dedicar a superá-lo, quer dizer, encarar de frente e adiante. E não se isolar, viu, gente? Isso é uma preocupação. A gente tem que caminhar, porque a gente caminha mais depressa quando a gente vai caminhando amplamente. Então, isso é uma coisa que vocês é outra questão importante, tá certo? É não se isolar. Então, obrigada. Eu gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade e pela receptividade de poder debater, de poder estar dialogando com vocês, que na verdade é mais uma conversa e ficamos abertos também para outras oportunidades. Ela me tinha falado uma fala de brasileiro primeiro. Ele fala, nosso é de movimento, né? Mas lógico que são movimentos diferentes e tudo, mas a gente tem que entender o que é movimento estudantil hoje, né? E a professora falou uma coisa interessante da autonomia. E esse problema da hora é concentração da representação. Acho que ela quer representar e esquecer que há movimento de casa dos estudantes, esquecer que há um movimento importante no movimento sem universidade, esquecer que há os movimentos, os projetos sociais, os projetos de extensão, então uma variedade de trabalhos que são realizados nas universidades pelos estudantes, dos escritórios pilotos, né, que a UNE não consegue abarcar e enxergar isso como importante. Pelo valor
da ONU, que parece que se é algo importante, o resto é desimportante. Então, a mensagem que eu deixo de otimismo, de que algo tem que ser feito, algo tem que ser debatido, e os movimentos de base, os centros acadêmicos, os diretórios, as executivas de curso, que hoje acho que dá uma força muito grande aos movimentos, né? Acho que não é dividir. A entrevista que eu vi da presidente da ONU, de que estava fragmentando muito e que a ONU tinha o papel de unificar os movimentos, etc, etc. Acho que é o contrário. Temos que, dentro da diversidade de questões, de pautas, de necessidades, a gente também dá uma força para esses outros movimentos que também são importantes, mas não se isolando como professor disso. Eu acho que, mas construindo a partir do que é possível, a gente construir o impossível, que é a união, vamos dizer, nacional dos estudantes, a junção dos estudantes e a construção de um ideário que seja comum, compartilhado por todos os estudantes e também pela sociedade, sem esquecer que a sociedade também é um campo também de debate e de discussão. Obrigado.